perdidas do que outras, e por isso são mais guardadas na memória popular, tal. E isso tudo é gratificante, não há dúvida nenhuma, né? Agora, nem sempre aquela peça que você teve mais prazer de escrever, que você se entregou mais, foi a que fez mais sucesso, né? Do mesmo modo na televisão ou no romance, né? Uma coisa não tem nenhuma relação direta com a outra. Você pode ter tido um enorme prazer em escrever uma novela e ela é mal realizada, então não fica entre as novelas populares, né? Isso aí parece então que é um filho aleijado, né? Assim, mas o filho aleijado você dá mais carinho a ele até do que aos outros, não é? Eu digo, não há como distinguir. Eu acho que todas as minhas peças têm defeitos e algumas qualidades. Então, se eu pudesse tirar os defeitos de algumas e colocar todas as qualidades, né, então talvez eu tivesse uma satisfação redonda, né, de ter feito uma obra de arte. O prêmio é um agrado que a gente recebe, né, num dado momento, né? Às vezes é um bonequinho que nos dão, uma medalha, um negócio assim, e que naquele momento tem uma certa significação. Hoje, passados tantos anos e tantos prêmios, eu chego à conclusão que o prêmio realmente não tem significação quase nenhuma, né? As pessoas esquecem, não adianta ter um quarto cheio de prêmios, de estatuetas, medalhas e tal, porque isso tudo vai ser esquecido, vai perder o significado que teve numa determinada circunstância. Mas é um agrado, né? Quem é que não gosta de ganhar um agradozinho de vez em quando, né? Tudo que eu sonhei já na adolescência, né, foi viver do meu ofício. Quer dizer, viver de escrever e só de escrever. Consegui. É uma coisa muito difícil no Brasil você viver somente de escrever. Mas, escrevendo para rádio, para televisão, para cinema, para teatro, de qualquer maneira, romance. Eu passei a vida escrevendo até hoje e acho que por isso que eu consegui aquilo que me propunha. Eu nunca me propus a mais do que isso. Isso não representa, vamos dizer assim, uma realização total, não quer dizer que, muito bem, eu consegui tudo que sonhei na vida, não, mas consegui pelo menos uma identidade, né, como me havia proposto. O que eu quero ser é isto, e nada mais do que isto. E assim eu pensava aos 16, 17 anos. E consegui. Nesse ponto, me sinto perfeitamente feliz. Eu sempre fui, desde a infância, um revoltado, né? Desde a revolta começava até em casa, né? Que eu fui de uma família um tanto preconceituosa, né? Por exemplo, que alimentava preconceitos de cor, né? E que se julgava acima da média. Então, essa revolta começou em casa, né, como garoto ainda, né? Eu gostava de me relacionar com os chamados moleques da rua, com pessoas de vida simples, achava que eles eram iguais a mim, eu não era melhor do que eles, isso despertava muita censura, vamos dizer assim, da minha mãe, que achava que não, e que tinha um certo preconceito burguês. Eu gostava de ler, mas não gostava de ir à aula, né? Sempre comecei a ser já um inconformado desde a infância. Depois comecei a participar de uma maneira um tanto anárquica de alguns movimentos de contestação estudantis, primeiramente, né? Participei de algumas revoltas estudantis, cheguei até, uma vez até a liderar um movimento que me levou até a Getúlio Vargas, em Petrópolis, para levar um manifesto, uma comissão de estudantes, protestando contra a reforma do ensino, né?
E aí vieram os acontecimentos todos desse século, a guerra, né? O Brasil inicialmente pendendo para o eixo Roma-Berlim, e eu assumindo uma posição democrática, né? Participando do movimento em prol da luta, da entrada do Brasil na guerra a favor dos aliados. Isso me custou algumas chicotadas da polícia, né? Gás lacrimogêneo, etc., daqueles movimentos de rua. E por aí eu vim indo sem nenhuma ideologia, apenas um revoltado, uma pessoa revoltada, inconformada, né? Que incomodava, né? Até chegar a ingressar no Partido Comunista como uma maneira de dirigir esse inconformismo, né? Nato, né? Para alguma coisa organizada, que era um partido, uma ideologia. Desde 45, mais ou menos, até 70, militei no Partido Comunista, mas sempre fui um mau militante, um péssimo militante, justamente porque essa minha formação um pouco anárquica, né, se chocava muito com a disciplina partidária. Nunca aceitei muito a disciplina partidária. E por isso, num dado momento, eu resolvi fazer uma autocrítica e achei que eu era um péssimo militante e, portanto, tinha que me afastar do partido. Isso já era lá pelos anos 70 e com o golpe militar, com a instauração do regime militar, eu naturalmente fui perseguido, tive que fugir para não ser preso e respondi a inquéritos policiais militares, né? 5, parece, né? E continuo sendo a mesma pessoa, inconformada, né? Com as mesmas ideias, né? Achando sempre que devemos lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Embora não pertença mais a nenhum partido e nem pretendo pertencer nunca mais, sou um livre atirador hoje em dia, mas não mudei absolutamente as minhas ideias, que são ideias trazidas inclusive do conformismo da juventude, que continua dentro de mim. Não sou desses que acham que o sonho acabou e que não adianta sonhar com mais nada, que o mundo é esse, tem que aceitá-lo assim mesmo como ele é. Eu não acho isso, absolutamente. Eu não tenho processo. Pelo contrário, eu detesto os processos, de todas as naturezas, né? Eu tenho uma componente anárquica, né, da qual eu nunca consigo me desvencilhar, embora eu adore a organização, né, mas eu sou, por natureza, né, um anarco-marxista, por assim dizer. Eu uma vez me defini como anarco-marxista ecumênico e